Olá, vamos ler esse livro da doutora Ana Cláudia Quintana, Histórias Lindas de Morrer. São histórias tão profundas, a gente já comentou nas dicas literárias, né? Que foi muito difícil escolher um capítulo para a gente ler. Eu gostaria de ler todos eles com você. Mas eu vou contar a história de F. F e a essência da gentileza. F morava na rua, ou melhor, na varanda de uma casa abandonada na Vila Madalena, bairro boêmio de São Paulo. O dono da casa tinha autorizado e assim F se transformara em uma espécie de guardião do lugar. Era conhecido por todos os comerciantes dos arredores e muito querido. Uma manhã, F não despertou. Os vizinhos notaram. Encontraram-no desmaiado, muito fraco e confuso, e um dos comerciantes o levou pela primeira vez a um pronto-socorro. Foram pelo menos 5 passagens pelo pronto-socorro até que F fosse, enfim, admitido como paciente do Hospital das Clínicas e recebesse um diagnóstico preciso. Suas queixas, dor no estômago e no tórax, febre e tosse, decorriam de um câncer de esôfago. O tumor havia perfurado o órgão de modo que o conteúdo do esôfago vazava para o pulmão, causando pneumonia. Os médicos tentaram fechar esse orifício, chamado de fístula, com uma prótese, que parece um anel largo, cujo objetivo é isolar o espaço da passagem dos alimentos. Não deu certo. O tumor era tenro, não segurava a prótese. A pneumonia se agravava. Fizeram várias tentativas de curar a infecção, porém F não reagia. Fraco e emagrecido, sem ter quem cuidasse dele, além da equipe do hospital, com uma doença grave em estado avançado e levando uma vida difícil na rua, foi encaminhado para a casa paliativa, para cuidados paliativos exclusivos. Não existia nada que a medicina pudesse fazer para desacelerar o processo e curá-lo de sua doença de base, o câncer. Tinha 49 anos. A ficha que nos foi entregue junto com um novo paciente descrevia seu histórico de alcoolismo e tabagismo. Havia relatos de confusão mental, desmaios e dor, muita dor. Na casa paliativo, cuidado por nós, F encontrou conforto. Tratamos a infecção, eliminamos a dor de que ele tanto se queixava, entramos com medicamentos para afastar as alucinações e a agitação. Após os 8 dias de internação, ele respondeu bem ao tratamento. Sem dor, sem catarro afogando-lhe os pulmões, com os pensamentos organizados e sereno, mostrou-se um homem gentil e agradável. Em estado quase normal, dormia bem e se alimentava com apetite. Afeiçoou-se à equipe, que se afeiçoou a ele. Estava bem. Fazia poucos dias quando tivemos um churrasco na casa paliativo para comemorar o aniversário de alguns moradores da ala dos idosos, separada da ala de cuidados paliativos. No cardápio, além de carne, havia farofa, maionese e, claro, bolo. Decidimos levar alguns pacientes do paliativo para a festa. Entre eles, F. Eu tinha minhas dúvidas. Ele vinha se alimentando bem, mas sempre com comida pastosa e mingaus. Não engasgava, apreciava os sabores e estava animado. Vou engordar aqui, doutora, dizia.
A comida é maravilhosa, mas churrasco, farofa. Até os residentes mais destemidos estavam apreensivos. F tinha uma obstrução e a ingestão de alimentos sólidos não parecia, de fato, uma boa ideia. Afinal, poderiam obstruir a passagem do esôfago e trazer grande sofrimento. Mas fomos em frente. A cena hilária parecia fora da realidade. Acomodado a uma mesinha de plástico, F parecia radiante. O padre da casa paliativo, seu melhor amigo, sentou-se ao seu lado. Eu me juntei a eles, disposta a vigiar a alimentação do meu paciente. Uma pessoa passou oferecendo maionese. F implorou com o olhar. Pensei, maionese, tudo bem. E servi uma colherada. Pode pôr mais, doutora? Tá uma delícia. Servi mais um pouco. Passou o cara da carne. Pega pra mim, doutora. Fiz cara feia, ele entendeu. Doutora, fica tranquila, que eu vou mastigar direitinho, não vai entalar. Tá bom. 2 espetos, F comeu. Não sobrou nada no prato. Pediu Coca-Cola para arrematar a refeição. Serviram. Os residentes me questionavam. Doutora, e aquele resultado da endoscopia? Indagou um deles, referindo-se a um exame. Deixa eu cortar aqui. Os vídeos não são editados, então eu vou continuar. Doutora, e aquele resultado da endoscopia? Indagou um deles, referindo-se a um exame que F trouxera na chegada à casa paliativa. Eu sabia o que o residente estava pensando, mas balancei a cabeça. A gente vê isso mais tarde. Vamos esquecer o assunto por enquanto. Meu paciente com câncer de esôfago e obstrução tinha acabado de comer churrasco e tomar Coca-Cola. E estava feliz da vida, sem mal-estar algum. As coisas que a medicina não explica. Mas F sabia que ia morrer. E, a certa altura, revelou seu maior desejo: rever a mãe e lhe pedir a bênção. Onde mora sua mãe, F? Perguntamos. Na Paraíba, foi a resposta. O único documento que F tinha consigo era uma velha certidão de nascimento. Lá encontramos o nome da cidade onde nascera e também seu sobrenome, Silva, da Silva. Paraíba, 1 milhão de homônimos. Apesar do desejo de reencontrar a mãe, F não gostava de falar de sua origem nem de seu passado. Difícil arrancar dele qualquer informação que nos ajudasse a ajudá-lo. Com o tempo, foram cerca de 5 meses de internação, muito acima de qualquer expectativa estatística. O padre, seu confidente, teve algum sucesso. Chegava à reunião multidisciplinar que fazíamos toda semana e dizia: "Tô quase lá. F está quase se lembrando de um número de telefone. Só faltam 3 números." F tinha plena consciência da nossa ansiedade. De vez em quando nos convocava. "Acho que estou quase lembrando o número do meu sobrinho. É 9932." Fazia uma pausa dramática. Esqueci. Talvez com um cigarro eu consiga lembrar. Decidi prescrever um cigarro a cada 8 horas. Pode ir lá na enfermagem e pedir. Está prescrito. Se usar os 3 seguidos, acabou. Só no dia seguinte. Todos os dias, a princípio, de cadeira de rodas, depois já fortalecido caminhando, F passava pela enfermaria para buscar sua cota diária. Fumava na varanda sem ser incomodado.
Um dia, depois de incontáveis negociações envolvendo a prescrição de cigarros, descobrimos o número do telefone do tal sobrinho. Uma conversa com ele nos ajudou a entender a relutância de F em se aproximar da família. Nosso paciente tinha sido expulso da cidade pelos parentes. Na época, já era alcoólatra e se envolvera em episódios de violência doméstica, envergonhando os familiares. A mãe, segundo o relato do sobrinho, adoecera muitas vezes por causa do filho desajustado, que fora execrado pelos irmãos. Meu pai não quer nem ouvir falar do tio F, afirmou o sobrinho. Duvido que vocês consigam chegar perto da minha avó. Um dia, durante uma aula de cuidados paliativos em uma instituição privada, acabei contando a história de F. Quando terminei, uma das alunas levantou a mão. Doutora, eu conheço o pastor da cidade dele. Vamos entrar em contato. A gente vai descobrir onde mora a família. E descobrimos mesmo. A mãe de F estava viva, muito idosa, cega e surda, mas viva e lúcida, morando com um dos filhos. Comovido com a história, o pastor viajou 2 horas sertão da Paraíba dentro para chegar à casa da família em um sítio, levando um áudio que eu tinha gravado. Nesse áudio, eu contava quem era o F hoje, uma espécie de doula da morte, dentro do hospice, dentro da casa paliativa, sempre empenhado em fazer companhia a pacientes solitários, educado e atencioso, quase parte da nossa equipe. E era a mais pura verdade. Quando estava bem, eu o convidava a passear comigo nos jardins da casa paliativa. E lá íamos os dois, de braços dados, ele com atitude de rei e eu, sua rainha. Cumprimentava os moradores e os funcionários com intimidade cortês. Sempre sabia algo da vida de cada um. Sua filha melhorou? Perguntava para um. Conseguiu falar com seu irmão? Indagava a outro. F, você é tão querido aqui, comentei certo dia. Eu sei, faço por merecer, respondeu ele, sem falsa modéstia. Meu pai me ensinou que a gente deve ser gentil com as pessoas e oferecer a nossa bondade. Assim a vida de todo mundo fica mais fácil. Eu aprendi. Outro dia perguntei, F, você acredita em Deus? Ele pensou um pouquinho. Não acredito em Deus. Me espantei. Como não acredita? Você às vezes pede para ir à missa. Então, doutora, acreditar, a gente acredita em bruxa, em saci, em demônio. Mas em Deus, a gente tem fé. E fez 1 minuto de silêncio, com cara de oráculo, saboreando o vácuo depois da resposta impactante. Silêncio na Paraíba. Mesmo com todos os cuidados, a doença de F continuava em progressão. Tínhamos curado o sofrimento físico, mas o câncer seguia sua devastação. F emagrecia e teve 3 infecções graves pouco antes de completar 50 anos. Ele piorava, nós o tratávamos, ele voltava a ficar bem. Começamos a planejar uma festa para comemorar a data redonda. Ele pediu que o tema fosse o Corinthians. Convidamos a casa paliativa inteira. Avisamos que palmeirenses e são paulinos teriam que usar os chapeuzinhos preto e branco que tínhamos comprado para a ocasião. F estava animado. No dia de seus 50 anos, ele piorou. Passando visita pela manhã, achei que F não conseguiria participar da festa. Voltei mais tarde e encontrei-o sentado na cama, tomando um suco e comendo. Fiquei tão feliz e perguntei, F, o que você quer ganhar de presente?
Não estou precisando de nada não, doutora. Vou pedir... Aí ela diz, pode pedir o que quiser, é seu aniversário de 50 anos. Pede. Ele me olhou com uma cara tão sapeca, tão atrevida, que pensei, ele vai me pedir um carro zero, um striptease, e eu vou ter que fazer. Com aquela expressão pregada no rosto, ele segurou minha mão e a beijou. Olhando nas minhas pupilas, entrando pelo meu nervo óptico e chegando à minha alma, ele respondeu, eu quero sua amizade. Engasguei. A minha amizade você tem. Então eu tenho tudo o que preciso, doutora. Não me falta mais nada. E depois de uma breve pausa, a senhora vem à minha festa? Claro, já desmarquei os pacientes do consultório e vou vir cedo para passar visita antes. Daí fico a tarde inteira por conta. Chegou a hora da festa. Salgadinho, a indefectível Coca-Cola, decoração do Corinthians, chapéuzinho alvinegro, tudo o que F, tão querido pela comunidade, tinha direito. O bolo era de chocolate com cobertura de chantilly, decorado com o emblema do timão. Na hora de cantar o parabéns, certo constrangimento no verso muitos anos de vida. Pensei, temos que fazer uma versão do parabéns para os paliativos, com o trecho que fale de ter muita vida em todos os tempos da vida. Mas F não demonstrou nenhum embaraço com o verso inadequado. Cortou o bolo e, depois de algum suspense sobre quem se receberia o primeiro pedaço, estendeu o pratinho na minha direção. Aula prática sobre cuidar de quem cuida. O segundo pedaço foi para Suelen, a residente que cuidava dele no dia a dia. Equilibrando-se sobre suas pernas finas como palitos, F cortou o bolo inteiro e serviu a todos. Terminada a distribuição, sentou-se e comeu uma fatia. Então cochichou para mim. Doutora, pode me acompanhar lá no meu quarto? Fomos lá. Ele abriu a porta do seu armário e disse, olha, pode pegar tudo isso aqui e dar para quem precisa. F, são objetos e roupas que você ganhou desde que chegou, argumentei. Já separei o que preciso. E apontou para uma pequena pilha com o pijama favorito do hospital. Desse eu gosto. Além de uma bermuda, uma calça, um par de meias. Ah, também vou ficar com o Crocs. Gostei desse sapato. O resto pode levar. Aqui sempre tem alguém precisando. F distribuiu seus bens em vida. Nesse meio tempo, soubemos como tinha ocorrido a visita do pastor à casa da família de F. E as notícias não eram melhores. Os irmãos não tinham deixado o pastor passar da soleira da porta. Ele mostrou meu áudio. Umas 10 pessoas presenciaram a cena. Alguns até se emocionaram. Segundo o relato do pastor, alguns se emocionaram. Então um dos irmãos, talvez o mais velho, claramente uma figura de autoridade na família, decretou: para minha mãe, ele já morreu. Não vamos deixar minha mãe saber disso, não. 2 ou 3 baixaram a cabeça, houve choro, o pastor implorou, pregou, usou sua melhor retórica. O que esse homem fez a nossa mãe sofrer não tem perdão. Nós todos sofremos muito por causa dele. Minha mãe não vai sofrer mais de novo. O pastor me mandou uma mensagem pelo celular. Doutora, não tem Deus no coração dessas pessoas. A gente só pediu uma coisa.
A gente chegou tão perto. Passado o aniversário, F começou a piorar. Entrou na fase da dissolução do fogo. Aquela fora a última visita da saúde, a melhora antes da morte, a bela força da última chama da vela. Então veio uma piora progressiva, mas ele não morria. Agitado, confuso apesar da medicação, só sabia pedir: mãe, 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 a benção, mãe. Nessa época, me afastei da casa paliativo para férias rápidas, mas monitorava a situação pelo telefone. Um dos residentes me trouxe uma questão delicada. Doutora, ele não está nada bem. Eu queria discutir com a senhora se não é o caso de o sedar. Não me oponho à sedação do paciente quando há uma indicação clara. E ali não havia dúvidas, concordei. Mesmo assim, às vezes F deixava transparecer sofrimento no rosto. Uma noite, o mesmo residente me ligou. Não consigo mais pegar o pulso, doutora. Ele está com 5 de frequência respiratória, mas parece que não consegue morrer. Falta alguma coisa que traga essa permissão final. Em algum lugar dentro de mim, eu soube que F não morria. Ainda esperava a bênção da mãe. Então tomei uma decisão. Eu sou mãe. Sei o que é ser mãe. Sou todas as mães do mundo. Irmãos não perdoam. Filhos não perdoam. Maridos não perdoam esposas. Esposas não perdoam maridos. Embora todos possam escolher perdoar. As mães, porém, estão condenadas ao perdão eterno. Uma mãe sempre perdoará seu filho. Se a mãe de F soubesse a pessoa que ele se tornara, estou certa de que o perdoaria. O F que conheci construiu uma família naquele espaço. Cuidou das pessoas, não deu trabalho e ajudou os outros. Qualquer mãe perdoaria um filho assim. Escrevi uma mensagem a F como se fosse a mãe dele. Me coloquei na pele e no coração de uma mulher simples, analfabeta, que já nem ouve, nem vê, cujo filho lhe trouxe muito sofrimento. Terminei a mensagem com esta frase: Deus te abençoe, meu filho. Eu não tinha dúvida de que precisava fazer isso por ele. Ele pediu minha amizade. Se houver vida depois da morte, me entenderei com F pelo que fiz. Mas eu não acreditava que fosse errado, pois se tivesse havido a oportunidade, sei que ela o teria perdoado e abençoado. Mãe ama para muito além de qualquer motivo para não amar. Chamei o residente, contei a história e pedi que lesse a mensagem a F. Assim que o jovem médico terminou a leitura, F morreu. Conseguimos para ele um enterro social, um caixão bem simples, com a presença de todo o pessoal da casa paliativa. Havia tanta gente que os funcionários da funerária quiseram saber quem era aquele morador de rua. O fato é que todas aquelas pessoas tinham sido transformadas pelo cuidado de F, pelo cuidado que F tinha com elas. Sua gentileza e, por que não, por sua autoestima, a mesma que fazia com que ele dissesse: eu sei que sou querido, faço por merecer. Talvez, se tivesse conhecido F nos tempos violentos da Paraíba, não conseguiria amá-lo como amei. Mas eu o conheci depois, quando já havia descoberto que a essência do ser humano é a amorosidade. No mais, boa leitura.